Iniciando por graça e bondade de Deus este mês de fevereiro deste ano de 2021, amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspire-nos aqui congregados para proclamar a palavra de Deus, a amorosa atenção da amada Mãe Maria, ensinando-nos a nos exercitar na condição honrosa de sermos discípulos e discípulas de seu Filho Jesus, com a tarefa missionária de abrir o mundo ao amor de Deus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Meu irmão, minha irmã, ilustra-nos a preciosa reflexão dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, quando diz: "Sabeis que quando nosso Senhor se fez homem e pregou o Evangelho, a alguns agradava, a outros não. Havia diversidade de opiniões entre os judeus. Alguns diziam: ele é bom, e outros: não, ele seduz o povo. Alguns, pois, falavam bem dele, outros falavam mal, faziam ironia, sarcasmo, contestavam. Portanto, para aqueles que o apreciavam, revestiu-se de esplendor, para os que não o apreciavam, cingiu-se de força. E tu, imita o teu Senhor, para poderes ser como o manto com o qual ele se cinge. Sê esplendor para aqueles que apreciam as boas obras, sê força para os detratores. Escuta como o apóstolo Paulo, seguidor de seu Senhor, teve também esplendor e força. Nós somos o bom odor de Cristo, diz ele, entre os que são salvos e entre os que perecem. De fato, aqueles que amam o bem são salvos, e os que o desprezam perecem. Quanto a ele, tinha o bom odor, ou antes, era o bom odor. Mas pobres daqueles que se perdem por se terem subtraído à graça do bom odor. O Senhor se reveste, meu irmão, minha irmã, se cinge de força. Sobretudo isso diz também o apóstolo Paulo, com as armas da justiça à direita e à esquerda. Pode-se ver onde está o esplendor e a força, na glória e na má fama, na glória o esplendor, na má fama a fortaleza. Por alguns era proclamado digno de glória, por outros desprezado como ignóbil. Aos que o acolhiam conferia beleza, contra os que o desprezavam manifestava força. E assim explica tudo até o fim, quando diz que os apóstolos são como quem nada tem, mas tudo possui. Quando tudo possui, é revestido de esplendor, quando nada tem, é cingido de fortaleza. Este foi o grande milagre na vida do endemoniado. Deus nos conceda a graça do milagre da nossa conversão e da nossa mudança. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra,
Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do Alto da Serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.